Meus irmãos, eu vou falar um pouquinho sobre Eliseu, depois, se não der tempo, a gente para, tá? Eliseu e Elias. O que eu gosto de Eliseu é a perseverança. Então, uma palavra que vai ficar clara para nós aqui. Eliseu, ele tinha um interesse muito grande por ser um homem igual era o Senhor dele. Ele queria ser um homem abençoado. E para isso, Elias disse para ele, você vai precisar ver quando eu sair de você. Então, essa saída ia custar ele ver. Você imaginou que ele ficar atento para ver o homem sair dele? Ele ia ser arrebatado. E aí, ele tinha que ver. Se ele não visse, ele ia perder a bênção. Mas o Elias é um homem que fez muito. A Bíblia diz que ele estava em Gilgal. E Gilgal é o primeiro posto que Israel esteve quando atravessou o Jordão. Eles param em Gilgal. A palavra Gilgal quer dizer círculo. Círculo é um círculo. Então Israel ficou ali como se fosse um quartel-general. Um quartel-general. Israel saía para atacar o inimigo e voltava. Atacava e voltava. E a Bíblia diz que chegou a hora do Elias ir embora. Então, o Elias disse para o Eliseu que ele ia ser recolhido. Mas começa assim. A Bíblia diz que Elias, capítulo 2 Reis, capítulo 2, versículo 1, diz, e sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse, vive o Senhor e vive a alma, que te não deixarei. Vai lendo, eu vou dizer a hora que você para. Vamos lá. Amém. O 8 ainda faz parte dessa leitura ainda, né? Então Elias tomou a sua capa e adorou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Pronto. Olha aí. Elias começou aonde? Em Gilgal. De Gilgal ele foi a Betel, de Betel ele foi a Jericó, e de Jericó ele atravessou o Jordão. Só que para atravessar o Jordão, ele usou a capa e abriu o Jordão. E o Eliseu foi atrás. O Eliseu não desistiu, porque ele sabia que Deus ia fazer aquilo, ele persistiu. Todos nós aqui sabemos que Jesus vai voltar, não sabe? Todo mundo sabe, né?
Quanto você tem se preocupado com isso? Você tem pensado como Eliseu? Eu também sei, eu estou indo atrás, não vou sossegar, estou junto, vamos cegar, e vamos seguindo. Então, o Eliseu aqui dá um exemplo para nós de perseverança. Quando chegou além do Jordão, passou o Jordão, passaram o Jordão. Agora, do outro lado, o que acontece? O Elias foi levado. Veja bem, após passarem o Jordão, Elias revela para Eliseu que seria a sua partida naquela hora. Versículo 9, cadê? Vamos ler o versículo 9. Como diz o versículo 9? Sucedeu, pois... Tendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Pronto. Olha, o Eliseu pediu. O que o Elias falou para ele? Quando ele falou... Eu pedi porção dobrada. O Elias, versículo 11, né? E sucedeu que indo, andando. E falando, eis que um carro de fogo, com cavalo de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Isso, o quê? Amém. Veja bem, o Eliseu, ele está seguindo. De repente, o Elias foi embora e ele disse, eu quero porção dobrada do Espírito que há em você. Segundo o que está escrito na Bíblia, verdadeiramente o Eliseu recebeu isso, porque o Eliseu fez exatamente o dobro de milagre que o Elias fez. Então, isso ele alcançou isso. A perseverança dele levou ele a isso. Agora, o que chama atenção é quando o Eliseu ele está do outro lado do Jordão, o Jordão fechou, e agora, eu acho que Eliseu não sabia nadar. Se ele soubesse nadar, porque é possível que ele ia tentar atravessar nado, né? Ele ia voltar, fechou o rio, agora eu vou fazer o quê? Eu vou tentar nadar e voltar nadando, porque o Jordão não era muito extenso, era um rio, não era muito largo. Mas eu creio que Deus não deixou Eliseu aprender a nadar porque tinha que fazer esse milagre. Então ele teve que... O que ele fez? Ele foi fazer exatamente o que ele viu Elias fazendo. Ele foi lá e disse que o filho faz o que vê o pai fazer. Ele foi lá, dobrou a capa do jeito que o Elias dobrou e foi lá e feriu as águas do Jordão. E o Jordão abriu de novo. Você já imaginou o susto que ele levou na hora? Gente, rapaz... Irmão, sabe o que a gente aprende? Que uma lição importante que a gente aprende é que homens, pessoas se vão, mas Deus é o mesmo sempre. Então, entenda isso. Tem muitas pessoas que, às vezes, quando um pastor muda de lugar, quando muda pastor, aí as pessoas ficam aquele desespero, aquela preocupação. Irmãos, homens mudam. A primeira coisa que Eliseu viu aqui é que Elias foi embora, mas o Deus de Elias permaneceu. O pastor pode ir embora, pode sair eu daqui, pode sair com... mas o Deus da igreja permanece. Quem cuida da igreja não é o pastor, é Deus, irmão. É Deus o dono da igreja é Deus. Então a gente não pode ficar preso em pessoas, porque pessoas vão. Tem muitas, vocês se lembram de Isaías? Isaías que cresceu na vida quando? Quando morreu Uzias, porque ele era um camarada que só via agarrado em Uzias. Uzias era o Deus dele, mas no ano em que morreu Uzias, aí esquentou o negócio para o lado dele, aí ele foi buscar Deus. Então, na verdade, nós não podemos... A lição importante aqui é isso, é que Eliseu viu que os homens passam, mas Deus é o mesmo, Deus não muda. Então, Eliseu... ele é um tipo do crente vigilante, né? Que anda procurando não perder a oportunidade. A partir da subida de Elias, Eliseu começou a fazer o caminho inverso.
O primeiro ato dele foi dobrar a capa, atravessar o Jordão. Quando ele atravessou o Jordão, ele já ganhou moral, porque todo mundo do outro lado falou assim, agora o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então, a partir daí, o Eliseu já era um homem reconhecido, já passou a ser um homem reconhecido, porque ele recebeu o poder de Deus. Então, o primeiro ato dele foi abrir o Jordão. E quando ele passa da mesma forma que ele fez com a capa que o Elias fez, ele fez também, né? E as águas do Jordão se abriram. Isso está no versículo 13 e 14. A primeira lição que temos nesse texto é que eu já disse, que pessoas que passam, mas Deus é o mesmo, Deus não muda, né? Elias foi embora, mas o Deus de Elias ficou com Eliseu. Então, pode mudar quem quiser mudar, mas Deus permanece, o Deus da igreja sempre é o mesmo. Agora, quando Elias chegou em Jericó, irmão, a história de Jericó não era um negócio bom. Jericó foi o primeiro lugar que Israel encontrou resistência. Lembra que foi a primeira luta de Israel quando saiu do Jordão, a primeira luta foi com Jericó, quando derrubou os muros de Jericó e foi toda aquela guerra. Então, Jericó foi a primeira oposição. E quando Josué, com o povo, derrubou as muros, o que eles disseram? O Josué amaldiçoou aquele lugar. Ele falou que quem reconstruísse Jericó, quando ele fizesse o primeiro ato, ia morrer o filho. E quando ele fizesse o último ato, ia morrer o outro filho. E o tal de Iel foi o homem que construiu. Então, o Iel, no segunda Reis, capítulo 16, versículo 34. Vamos ler isso aqui, para os irmãos verem como cumpriu na risca o que o Josué falou. Se nós voltamos em Josué, capítulo 20, capítulo 6, versículo 20. Josué, capítulo 6, versículo 20, a maldição. 20 e 26. E do jeito que ele falou, em 1 Reis, capítulo 16, versículo 34. Leia, por gentileza, 1 Reis 16, 34. Em seus dias, Iel, Betelita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito. Afundou e morrendo Secube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué. Veja bem, o que era Jericó? Jericó foi uma cidade amaldiçoada. Então, quando o Iel começou a construir a cidade de novo, morreu um filho dele, como Josué tinha dito. E quando ele terminou de colocar os portões da cidade, morreu o outro filho dele. Isso é, Jericó era isso. Então, quando você lê a continuidade, que diz assim, ó, Jericó, segundo seus moradores, era um lugar bom, porém, as águas do seu lugar lá, as suas águas, as águas de Jericó, elas eram estéreis, segundo a Reis 2:19. Então, todos os animais em Jericó não produzia. Quando a vaca ficava grávida, ela perdia o bezerro. Quando o animal, todo animal que ficava grávido não procriava, a mulher perdia a criança. E Jericó era isso daí. Mas eles diziam que era um lugar bom. É um lugar bom, mas não produzia nada. Os irmãos sabem que tem gente que é assim, tem pessoas boas, passa a vida inteira pessoas boas, e não consegue produzir nada na vida. Porque alguma coisa está errada com a pessoa. Tem alguma coisa errada. O meu pai foi um homem assim. Eu nunca vi meu pai comprando nada. Meu pai nunca comprou nada. Ele sempre foi um homem pobre, nunca comprou nada. Apesar de honesto, trabalhador, mas eu nunca vi meu pai comprar uma casa. Ele nunca teve condições de comprar uma casa. Então, é alguma coisa que está errada com os sentimentos da pessoa, que precisa ser tratado. Jericó era isso, um lugar bom, um lugar gostoso, mas não tinha vida, não produzia. Mas a Bíblia diz que naquele dia o Eliseu ouviu o povo. E o que Eliseu fez? Então Eliseu pediu que um prato, vamos ler o texto de
Segunda Reis 2,19. E alguns homens das cidades foram dizer a Eliseu: como pode ver, essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: põe o sal numa tigela nova e traga-no para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais morte, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água... Os irmãos perceberam aonde que o Eliseu foi? Ele foi aonde? Na nascente. Ele foi na fonte. Ele foi exatamente no começo. Às vezes nós queremos resolver nossos problemas do meio para frente. Nós queremos resolver o problema superficialmente. Não adianta, irmão. Quando você tem um problema, vai procurar a raiz do problema. Às vezes nós temos que pedir perdão para pessoas. Às vezes você tem que se humilhar para alguém. Às vezes você tem que acertar a sua vida diferente. Então, tem gente que patina a vida inteira porque ele quer consertar a vida dele do meio para frente. Ele não tem coragem de assumir o seu erro lá atrás. Eliseu, ele foi logo na fonte, no começo. É no início que se resolve o problema. Tem que se pegar na fonte. Então, isso é uma lição para a gente. A gente tem que resolver os problemas indo lá no começo. Tem gente que não tem coragem de fazer isso, no entanto sofre, né? Assim como Jericó é a nossa vida, irmão. Mas assim como o amor de Deus se mostrou em Jericó, ele se mostrou e se revelou em nossa vida, perdoando os nossos pecados. Não é? Jericó era como se fosse um lugar amaldiçoado. Eu pergunto, o que o pecado fez na nossa vida? A Bíblia diz que Adão vendeu o nosso pecado. Você lembra de Romanos 7,14? Diz que nós fomos vendidos ao pecado. A Bíblia diz que Jesus fez maldição por nós, porque ele se fez pecador. Porque o pecado é uma maldição. Então, essa maldição que está na vida do ser humano, ela foi perdoada por Cristo na cruz do Calvário. Então, assim como Jericó foi perdoado e venceu e começou a procriar, quando um crente também é perdoado e começa a viver bem com Deus, ele vai começar a produzir alguma coisa boa também, que é a nossa vida, né? Eu conheço pessoas que quando não eram crente, só bebiam cachaça, só tinham problema. Depois hoje são pai de família, tem casa boa, tem carro bom, porque não é pecado você prosperar, que era pecado, não é pecado você prosperar. Pecado é você ficar destruindo sua vida, não. Agora, por que não prosperava? Olha para você mesmo, dá uma olhada. Tem muitos irmãos que querem igual Jericó. Era igual Jericó, pessoas boas, mas não produzia nada. Pessoas boas não saíam, não conseguia fazer nada, não conseguia andar, não fazer nada. Mas quando se converteu, mudou a vida. Assim, eu posso dizer que eu sou esse Jericó. Tem alguém que se sente desse jeito, que quando antes de ser crente é igual Jericó, não produzia nada. Mas depois que converteu, mudou tudo. Mudou. Não é verdade? Eu era igual Jericó, irmão, também. Eu sabia cachaça, eu fumava, só fazia besteira. Mas depois que eu aceitei Jesus, mudou a minha vida. Então, é assim que acontece. Então, muita gente faz isso. O Eliseu está fazendo um sentido inverso. O Eliseu, ele saiu de Jericó, ele Jericó, ele voltou, ele foi para Betel. Observa que o Elias saiu de Gilgal, foi para Betel, de Betel para Jericó. O Eliseu saiu de Jericó, foi depois de Jordão, foi para Jericó. De Jericó, ele volta para Betel. Quando ele chega em Betel, Betel foi um lugar, irmão, extraordinário. Se você ler Gênesis 28:17, quando você vai falar que Jacó esteve em Betel, e Jacó chamou Betel de quê? Casa de Deus. Jacó chamou Betel de casa de Deus. E Betel foi um lugar maravilhoso. Só que no tempo do rei de Salomão, o que houve? Houve uma divisão do reino de Israel. Jeroboão, o filho de Salomão, Roboão, fez um estardalhaço e dividiu o reino. E dessa divisão do reino, o que aconteceu? Tornou-se
Israel Norte e Israel Sul. Israel Norte com a capital Samaria, Israel Sul, que seria Judá com a capital Jerusalém. E nesse trâmite que aconteceu, 10 tribos ficaram no norte e as outras tribos ficaram no sul. Na verdade, 3 tribos ficou mais atendendo o sul, porque a tribo de Levi, o templo ficou no sul. O templo ficou no sul e o que aconteceu? O povo do norte ia para o sul adorar. Todo ano ele subiu para Jerusalém para adorar, porque o templo estava em Jerusalém. E as tribos do norte subiam. E Jeroboão, como um malandro, ele pensou, se continuar assim, o povo vai acostumar todo ano para lá, daqui a pouco mistura tudo e eu vou perder meu reinado. O que ele fez? Ele fez 2 bezerros de ouro e colocou um em Dan, ao sul, e um ao norte, em Betel. Parece que é isso, sul e norte. Ele colocou um ao norte e um ao sul, um em Betel e um em Dan. E ele disse para o povo, olha, esse é os deuses que tirou vocês do Egito. E não, ele não tinha, como os levitas, ele não tinha autoridade para mexer, o que ele fez? Ele pegou do povo, qualquer pessoa lá, e fez sacerdote. Ele fez uma coisa absurda lá, entendeu? O que ele fez? Ele transformou Betel, que era um lugar, a casa de Deus, numa casa de ídolos, de idolatria. E passou o povo a ser idólatra. E eles gostavam daquilo, porque o pecado tomou conta e facilitou tudo. É o que nós estamos vendo hoje. O povo hoje não quer mais Bíblia, porque a Bíblia condena, a Bíblia fala que está errado, a Bíblia fala que não pode. Então o povo não gosta. Então o que aconteceu? O Elias era um homem que, com certeza, em Betel, ele aborreceu muito, porque ele era um profeta sério. E ele não era querido. Então, quando Eliseu está voltando para Betel, e os camaradas viram Eliseu chegando, aí veio a ideia de que Eliseu viria fazer o que Elias ia fazer. Então, o que eles começaram a dizer para Eliseu, sobe, calvo. Sabe o que estavam dizendo? Eles estavam dizendo assim, Eliseu, assim como aconteceu com Elias, tomara que acontecesse com você, que você subisse também, para você não vir perturbar nós. A verdade, o que eles queriam é ficar livre do Eliseu também. Mas o Eliseu percebeu isso. O que ele fez? Ele amaldiçoou eles, e disse que uma ursa apareceu lá e lambeu a meninada, entendeu? Cumpriu. Aí, mais uma coisa, com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Então, na verdade, o que nós vemos aqui é que o povo estava acostumado com o pecado, o povo estava acostumado com a idolatria, com o erro, que facilita tudo. Para um homem carnal não tem coisa melhor do que pecar, irmãos. Então, o Eliseu não era persona não grata lá, ele era persona não grata. Ele era uma pessoa que ocupava o lugar do Elias, e eles disseram assim, sobe, calvo. Esse sobe, calvo, fica analisando, está dizendo assim, vai embora, assim como Elias foi embora, vai você também. Meus irmãos, nós estamos chegando nessa época, o povo não quer mais ouvir os profetas, o povo não quer mais ouvir a verdade. Por que você acha que hoje a igreja, hoje a perseguição vai vir em cima de quê? Do judaico cristão, que é a nossa cultura. A cultura judaico-cristã, porque ninguém está mais disposto, os pequenos grupos, eles estão sobressaindo para suplantar a gente. Então, as pessoas estão vivendo hoje o mesmo que vê em Betel. O mundo está vivendo, há países que a igreja está sufocada. Porque na Inglaterra, eu vi hoje, prendendo pessoas na rua porque estava pregando o evangelho. Então, nós estamos vendo países como onde surgiu a Assembleia de Deus, que veio os assembleianos, a Suécia. A Suécia é um país hoje que é horrível em matéria de religião e pessoas. A Europa em si, a Europa está melhorzinho um pouco, os pentecostais estão sobrevivendo, mas os tradicionais estão morrendo, estão acabando tudo. Porque a Europa já está sendo uma pressão maior. Então, na verdade, o mundo está vivendo hoje o que o povo estava vivendo em Betel.
Betel, vida fácil, vida mole, vida mundana mesmo. Então, quando Eliseu chegou, eles disseram assim, vai embora você também. Quer dizer, o mundo não está disposto mais a ouvir a verdade. Então, agora é a hora de nós enfrentarmos a realidade. Eu estava conversando lá no Paraná com os irmãos, dizendo assim, qual vida você valoriza mais? Qual a vida terrena ou a vida espiritual? Se você valoriza mais a vida espiritual, você vai ter coragem de até fazer por Jesus o que ele fez por você. Esse é o nosso ponto agora. O que Pedro diz? Por ti eu vou até a morte. Mas ele foi. Depois ele foi. Mas antes ele não foi. Então, o que isso vai entender? O que nós somos convidados a fazer é fazer por Jesus o que ele fez por nós. Essa é a condição hoje. É você ter coragem de morrer pelo Evangelho. Isso é fácil para nós? Não, não vai ser fácil. Portanto, por isso que eu falo que nós precisamos de ter o cuidado de não nos acostumarmos a vir para a igreja e viver e tal. Procura ser sério, leia a Bíblia, se dedique ao conhecimento, procura aplicar na sua vida e não se acomode com os costumes de Betel. Betel era a casa de Deus e tornou-se uma casa de ídolo. Hoje nós somos essa casa de Deus. Deus habita em você. Mas há um inimigo, o mundo, que quer arrancar esse Deus da sua vida. E se ele conseguir arrancar, você perdeu todo o seu tempo. Portanto, a nossa luta é enfrentar a realidade. Nós temos que pensar o seguinte, que tudo tem um fim. Você vai embora daqui, eu vou embora daqui, nós não sei que dia, mas nós vamos embora. Agora, ir embora não é o problema. O problema é para onde a gente vai. Então, isso está onde? Está em nossa condição. É você aplicar-se a obedecer a palavra de Deus. Submeta-se a isso. Eu confesso para vocês que não acho fácil. Não adianta dizer assim, não, ser crente é fácil. Não, ser crente não é fácil. Não adianta a gente enganar. Jesus nunca enganou ninguém. Às vezes as pessoas querem que Jesus faça por nós aquilo que ele não fez nem por ele. Ele fez por ele. Não, eu não vou sofrer. Ele vai fazer por mim o que ele não fez nem por ele. Vocês lembram quando ele estava sendo pregado, o que ele disse lá na cruz para as mulheres? Mulheres de Jerusalém, não choreis por mim, antes chorai por vós e por vossos filhos, porque se ao madeiro verde fazem isso, avalia o que não será do seco. Se comigo eles fazem isso, imagine como vão fazer com vocês. Então não tenha dúvida que Jesus nunca enganou ninguém. Ele disse que o reino de Deus é tomado à força. Então está ouvindo esse negócio de triunfalismo aí, hinos que as pessoas cantam, agora é só vitória, só vitória. Nada disso, nada disso. O Estevão morreu como, irmão? O Estevão estava cheio do poder de Deus. O Estevão viu o céu aberto e morreu apedrejado. Ué, como é que é isso? Um homem tão cheio de Deus e Deus não livrou ele da... Aí vem o cara. Porque os irmãos sabem que a carta aos Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, ele está escrevendo aos irmãos perseguidos em Roma. Roma foi um lugar, um palco de perseguição. Então, foi essa semana, um obreiro nosso me ligou para mim, mandou uma mensagem, perguntando para mim como que eu interpretava Romanos 8, 35, quando ele fala assim, nada nos separa do amor de Deus. Então, quando você faz uma exegese desse texto, você percebe que Roma era o pior lugar de perseguição. Tanto é que os romanos, quando queimou Roma lá, só no Coliseu de Roma foi morto não sei quantos mil cristãos na inauguração. Então, certamente, os cristãos se perguntavam, Paulo, se Deus ama tanto a gente, por que a gente sofre tanto? Por que tanta perseguição? Por que massacre tanto? Que amor é esse? Que um Deus que ama tanto nós e nós sofremos tanto com isso. Então, Deus deixou de amar nós. Os irmãos sabem que uma das coisas que o diabo mais gosta de ouvir é crente falar mal de Deus.
Deus me abandonou, Deus não me ouviu na hora que eu precisava, Deus não ouviu a minha oração, Deus não deu o que eu precisava, Deus falando tudo contra Deus. É tudo que o diabo gosta de ouvir os crentes fazer, sabe? Mas o Paulo está dizendo assim, vocês estão equivocados, gente. Deus ama nós em qualquer circunstância. Você pode estar preso, apanhando da polícia lá porque você é crente, que Deus continua amando você. Deus não deixa de amar. Então Paulo estava dizendo assim, irmãos, não se confundam. Deus ama você alegre, mas Ele ama você triste também. Deus ama você com saúde, mas Ele ama você doente também. Deus ama você com a barriga cheia, mas Ele ama você com fome também. Deus não deixa de amar, não tem circunstância que faz Deus deixar de amar a gente. Então Deus ama a gente em qualquer circunstância. Agora, entenda isso, não vai deixar de servir a Deus por causa de sofrimento. Deus ama você sofrendo também, pode ter certeza disso. Deus ama você em qualquer circunstância. Então, entenda isso, o Betel, o mundo está virando exatamente Betel. Eles não querem mais, assim como o povo de Betel não queria que Eliseu voltasse a fazer o papel que Elias fazia lá. O mundo está entrando na mesma rota. O mundo está virando um palco de ídolos e não aceita mais a palavra. Então, isso vai sobrar para quem? A igreja que vai inventar o que já está acontecendo na Venezuela, está acontecendo em outros países. O Brasil vai, mesma coisa, é o mundo inteiro. Isso é uma visão mundial, porque a nova ordem mundial, ela está vindo para o mundo inteiro, entendeu? Então, irmãos, fiquem espertos, orem, leiam muito a Bíblia, não desistam da Bíblia, irmão. Não desistam da Bíblia, abraço, porque essa daqui vai ser a nossa condição de chegar lá. Deus abençoe os irmãos.